Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Sueli, comigo aqui eu tenho Kelvin, tudo bem, Kelvin? E nessa aula nós vamos falar sobre a história do cinema. Você está preparado para mais esta viagem? Vamos lá? Quais são, então, os objetivos dessa aula? Conhecer e analisar os inventos que deram origem ao cinema atual, né? Então, nós vamos ver alguns inventos que originaram o cinema que nós conhecemos atualmente. Você já produziu algum filme? Você já tentou aí com o seu celular filmar e depois tentar manusear e produzir alguma sequência legal com ele? Já tentou? E na sua cidade, existem salas de cinema? Você procura frequentar os cinemas, né? Como que é? Ou você gosta de assistir aí, de repente, só pelo celular, pela televisão, gosta mais dos streams, né? Não sei como que é, né? Bom, então vamos falar um pouquinho da história do cinema. Quando que surgiu o cinema? Você sabe? Quando será? Bom, o ser humano, né? O ser humano, ele sempre foi apaixonado por contar histórias. Então, numa conversa entre amigos, numa roda ali, né? Uma conversa, familiares, amigos, ele sempre conta acontecimentos, não é mesmo? Então, desde o surgimento da captação de imagens, muitos estudiosos inventaram aparelhos para esses registros e criaram desde pequenos fragmentos até o cinema como nós conhecemos hoje. Para que o cinema alcançasse suas projeções atuais, aconteceram diversos processos investigativos e de aperfeiçoamento. Sua história conta com muitos nomes de artistas que foram importantes para sua evolução. Esses artistas fizeram descobertas que revolucionaram a indústria cinematográfica. Vamos conhecer algumas dessas descobertas? Vamos lá? Bom, então, uma importante descoberta, né, é o cinetoscópio. Nome difícil, né? Cinetoscópio. Ele foi lançado ali por volta de 1894 por Thomas Edison. Você deve saber quem é Thomas Edison, não é mesmo? Se não sabe, depois você procura, tá bom? Então, foi lá nos Estados Unidos. Era uma máquina em que se assistia a filmes de curta duração. Só que, olha, você assistia os filmes individualmente. Então, cada pessoa ia lá na máquina e assistia por vez. E isso só foi possível também porque Thomas Edison criou uma película de celulose e essa película era capaz de armazenar essas imagens. Então, com o uso desse aparelho, Thomas desenvolveu obras como Black Maria, que é considerada o primeiro filme existente, tá? Então, se você ficou curioso, depois você vai lá na internet e procura um pouquinho mais, tá? Então, aqui eu trouxe algumas imagens para você conhecer como era essa máquina, tá? O cinetoscópio. Aprendeu a falar a palavra? Cinetoscópio. Olha ali, então nós temos uma pessoa assistindo e lá dentro nós temos todo o mecanismo para você conseguir visualizar essa imagem em movimento. Então, agora chegou a sua vez, tá? Você vai escrever quais são as diferenças que você observou nesse cinetoscópio, né, que você acabou de ver, tá?
e o cinema que nós temos atualmente. Então, quais são as diferenças para esse primeiro aparelho do Thomas Edison e para o cinema que você vai e assiste os filmes que você gosta? Então, vai lá, escreva em algumas linhas e eu já volto.
E aí, o que você escreveu sobre essas diferenças, né, que você encontrou do cinema atual para o cinetoscópio do Thomas Edison? Né? Deve ter encontrado muitas diferenças, não é mesmo? Bom, aí, continuando, nós vamos falar de um outro aparelho que surge logo em seguida, que é o cinematógrafo. Nossa, o nome é bem parecido, né? Dá até para confundir. Então, o cinematógrafo, tá? Ele vem a partir do cinetoscópio, beleza? Então, esse aqui é dos irmãos Lumière. Então, eles desenvolveram lá por volta de 1895. Esse aparelho, ele é muito importante para a história do cinema, tá? Diferente dos outros, ele permitia você fotografar, né, gravar a cena, daí copiar, projetar as imagens, tá? De forma mais prática. Então, como ele era menor, ele era portátil, você podia levá-lo onde você fosse, né? E não precisava de energia elétrica. Então, tudo isso já facilitava a vida de quem estava utilizando, tá? Então, portanto, ele foi considerado o primeiro aparelho de fato qualificado para produzir filmes. Foi com o cinematógrafo que Louis Lumière, né, se tornou o primeiro cineasta, a produzir documentários em curta-metragem, tá? Então, nessa época se produziam esses filminhos, né, esses curta-metragens aí, de 2, 3 minutos, eram coisas simples, rápidas, e cenas do cotidiano. Então eu tenho mais um exercício para você. Vamos lá, vou te desafiar mais uma vez. Você imaginava que existiam tantas invenções antes de chegar ao formato do cinema como conhecemos? O que você achou desses aparelhos? Então eu quero que em algumas linhas você fale sobre esses dois aparelhos que acabamos de ver, tá? O cinetoscópio e o cinematógrafo. O que você achou desses dois aparelhos, ok? Eu já volto.
E aí, será que você conseguiu desenvolver algo aí sobre esses dois aparelhos que conhecemos nesta aula? Bom, continuando, né? Então, os primeiros filmes produzidos, então, eles eram produzidos em uma película. Ai, professora, mas como que acontecia esse processo, né? E o que é uma película? O que é isso? Então, uma película é qualquer filme fotográfico que é utilizado para a realização de filmes para cinema ou televisão. A sua principal característica específica que o distingue dos filmes fotográficos comuns é ser fabricada em rolos maiores, permitindo assim filmagens mais longas, né? Não é, né, do tempo de vocês, mas vocês não devem ter conhecido aquelas máquinas fotográficas que tinham filmes, né? Então é mais ou menos assim, é como se fossem várias fotografias, né, que iam rodando e formando aquela imagem. Então aqui eu tenho um exemplo melhor para você entender. Aqui eu tenho a película, olha, né, com várias fotos, né, que vão rodar. Aqui o projetor, né? E aí você vai ter o filme. Então, nos filmes feitos em película, o projetor passa o fotograma. Ai, professora, mais um termo. O que é isso? Fotogramas. Fotogramas, então, são aquelas fotografias que vão ser passadas numa certa velocidade, gerando o filme, né? Vai ter aquela velocidade, aquele movimento, e você vai ter o filme para criar a ideia de movimento. Os fotogramas são essas imagens impressas na película. Desde 1927, padronizou-se uma quantidade de 24 fotogramas, né, imagens, para cada 1 segundo de filme. Como assim, professora? Não entendi nada. Bom, eu vou explicar melhor. Vamos olhar essa imagem. Então, aqui foi a primeira vez que se conseguiu isso. Nós temos 16, né, fotogramas, que seriam as 16 fotos, e elas foram rodadas em 1 segundo. Então, se você observar aqui do lado, essa imagem em movimento, ela vai do 1 ao 16 em 1 segundo. Então, você pode contar ali os segundos, né? E você vai ter as 16 imagens. Então, isso vai dar o movimento. Então, atualmente, ficou como 24 fotogramas em 1 segundo. Bom, com o passar dos anos, então, né, o cinema digital, ele começou a substituir esse cinema que era feito com película. Assim como a fotografia. Como eu falei anteriormente, você nem deve ter conhecido aquelas câmeras analógicas, né, com filme, que a gente mandava revelar. Você nem sabe o que é isso, né? Então, assim como a fotografia mudou, o cinema também mudou, tornou-se digital, não é mesmo? Então, ele se popularizou muito porque trouxe muitas vantagens, né, econômicas principalmente, pois os rolos de películas eram muito caros, o processo de revelação era demorado e, deste modo, o diretor e a equipe do filme não tinham resultado da cena filmada de imediato. Quando você tira uma foto, você quer ver a foto na hora, não é mesmo? Aí, então, tornou-se viável o cinema digital, não é mesmo? Bom, eu tenho uma sugestão de atividade para você fazer, que é um flipbook. O que é isso? Você vai ter, você pode pegar um
um bloquinho, né, com várias folhas, desenhar nele, né, de forma que você tenha movimento e folhear para que você veja aqueles desenhos tendo movimento, né? Então isso é muito usado ali para fazer testes, né, de filmagens. Então você vai precisar de um bloquinho ou um caderno de anotações, pedaços de folhas de mesmo tamanho, pode ser, né? Canetinha escura ou um lápis forte, tá? Escolher um personagem, pode até ser um palitinho, um boneco de palito. Pode, professora? Pode sim. Então, você faz o seguinte, você pode desenhar primeiro o de baixo, depois você coloca uma folha por cima, desenha, né? Fazendo com que tenha um movimento, tá? Pode ir desenhando. Aí você vai folhear e você vai ver a tua imagem criar um certo movimento. Aqui eu trouxe uma variação desse exercício, tá? Para você, com 2 páginas apenas. Você pode enrolar uma caneta aqui e fazer deste modo. Eu vou fazer com a mão esse movimento para ver se a gente consegue com que ele tenha algum movimento, ok? Ó. Então, são experiências, né, que a gente pode ter para ter uma ideia, que a gente pode fazer, né, para ter uma ideia de como eram essas experimentações antes do cinema, como ele é atualmente. Então, nessa aula, né, nós vimos a história do cinema e alguns inventos, né, que chegaram, que foram acontecendo até o cinema como ele é hoje, como ele é concebido hoje. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? E até breve.